E aí, pessoal, a nova lista de Denis Abraão, jogadores já anunciados, saídas confirmadas, mas tem muitos jogadores oferecidos. Eu descobri um. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, toda a atenção com o novo parceiro deste canal, a Golden Token Brasil, uma forma moderna e garantida de investimento, primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. E tem mais, quem adquirir um plano da Golden Token Brasil, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Neste canal, por este espaço, por este link, concorre a uma camisa do Grêmio já no mês de janeiro. Isso mesmo, entre na descrição e saiba tudo sobre a onda do momento. Tokenize no Golden Token Brasil, você vai curtir demais. Entre ali e conheça um pouco mais dessa linha de investimento. Gente, Denis Abraão confirmou as contratações que iria fazer antes do Natal. Ou seja, o Grêmio já anunciou oficialmente 3, o lateral Nicolas, o lateral Orejuela e também o zagueiro Bruno Alves. Outro jogador está praticamente definido, que é o Janderson, o atacante de lado do Grêmio. O Grêmio que ontem, 21h12 da noite, anunciou no site a saída de Alisson, a rescisão de contrato com Alisson. Alisson que 1 minuto depois já foi confirmado como reforço do São Paulo. O Grêmio, e esse é um negócio que a gente sempre tem que refletir. O Grêmio acabou pagando para o Alisson praticamente a diferença do novo contrato dele com o São Paulo. O Grêmio teve que rescindir o contrato porque o Alisson não ia acertar com o São Paulo se o Grêmio não desse algum tipo de compensação financeira. O Grêmio rescindiu o seu contrato, vai pagar alguma coisa, muito menos naturalmente do que pagaria, porque o Alisson, um dos poucos que conseguiu se recolocar no mercado. Paulo Miranda não está conseguindo, Everton não está conseguindo e outros tantos que o Grêmio pagou durante esses anos todos que também não conseguiram, em razão do que a gente já cansa de falar aqui, que é o altos salários pagos pelo Grêmio. O Grêmio que inflacionou demais o seu mercado e o mercado paralelo a ele ficou de fato olhando o Grêmio sem poder muitas vezes compor, como compôs ontem. Imagina só, se fala na diferença entre um salário e outro na casa de 100 mil reais, e aí o Grêmio fez essa composição, conseguiu montar uma rescisão de contrato com o Alisson, e ele agora vai fazer a sua vida no São Paulo. O torcedor do Grêmio, que já estava muito incomodado com o Alisson, respirou aliviado, e o torcedor do São Paulo tem uma esperança aí de tentar ter um grande jogador através do Alisson. A gente sabe que ele tem algumas limitações, mas que ele é um cara dedicado, e que a gente torce que ele tenha sorte lá no tricolor paulista. E agora a gente se coloca na nova lista de Denis Abraão. A nova lista, que são claramente duas posições. O 9, o centroavante e o 10. Que Denis Abraão trata como articulador. Eu acho que isso o Grêmio tem que romper também. Porque não existe mais essa figura clássica do homem que bota o pé em cima da bola, faz todo mundo jogar. Isso não existe mais. É preciso dar todo o tempo, intensidade para o jogo, e todos os jogadores têm que fazer multifunções. Não existe mais essa figura que o Grêmio muitas vezes tentou, principalmente nos últimos anos, no Jean-Pierre. Ele é o organizador, ele bota o pé em cima da bola e faz todo mundo jogar. Não existe mais isso. Não existe, isso acabou no futebol. É preciso ter intensidade todo o tempo. O Denis Abraão fala muito nisso, eu quero alguém que pense o jogo, mas o lateral pode pensar o jogo, o zagueiro pode pensar, até mesmo o goleiro pode pensar o jogo, cantando o jogo, como a gente fala na gíria. Então essa realidade indica essas duas posições. E eu descobri que o Grêmio está recebendo muitas indicações. Muitas indicações. Elas estão chegando através dos dirigentes, através do Sérgio Vázquez e também do Denis Abraão e também do Diego Serri, e esses jogadores estão passando aí pelo CDD, que é o Centro do Grêmio de Análise de Dados, e alguns jogadores eu tive acesso, tá? Foram jogadores que chegaram, estão sendo avaliados. Por quê? Porque o Grêmio não tem muito dinheiro para investir, o Grêmio não vai investir em figurão, não tem nenhum figurão sendo discutido, jogador de total conhecimento da torcida, isso não existe nesse momento. Então o Grêmio está recebendo muitas indicações de agentes, muitas vezes de próprios jogadores. Aquele jogador lá é bom, esse jogador aqui é bom,
vai para o centro de dados e a partir dali. E um dos nomes que eu descobri chama-se Matias Tissera, atacante do Platense da primeira divisão argentina, fez 13 gols no último campeonato argentino, é um homem que joga como 9, mas é movediço, veloz, joga pelos lados, acabei vendo uns vídeos dele, procuram na internet, vocês vão ver. Matias Tissera, com 2 S's, é um jogador de velocidade, não é brilhante, tem 26 anos, mas é daqueles argentinos típicos, brigadores, lutadores, tem uma boa média de gols, porque joga num time que joga um homem mais... mas não, ele não é um atacante fixo, não é um churim fixo na frente, mas esse jogador foi oferecido ao Grêmio, está sendo analisado também. O que a gente pode dizer desse modelo de jogador? Eu, particularmente, não acho muito diferente esse tipo de jogador do que fez aqui Churim. Eu não acho diferente. Eu acho que é jogador mais ou menos do mesmo molde, do mesmo degrau, vamos dizer assim, e eu não sei se o Grêmio conseguiria uma solução dentro da necessidade do Grêmio de um jogador como esse. Eu não consigo ver diferença, por exemplo, de Elias e Tissera. Então eu acho que o Grêmio vai ainda esperar por um degrau mais alto, não vai jogar as suas fichas, lembrando que Denis Abraão vai contratar o Janderson, depois vai, pelo que está sendo falado, mais 3 nomes, e aí tu deve ter 2 homens de frente, e um meia, ou 2 meias e um homem na frente, então me parece que o Grêmio não vai parar nesse modelo de jogador, que é jogador muito mais para uma análise de teste, ou de experiência, ou de tentativa, do que propriamente certeza de que vai dar certo. E uma das frases que os dirigentes têm dito para esses agentes que eu conversei é: nós não podemos errar nenhum tiro. Todos estão sendo muito avaliados exatamente por isso. E em cima dessa premissa a gente sabe que é muito mais complexo, muito mais difícil. O Grêmio já teve, por exemplo, jogadores da segunda divisão do futebol paraguaio oferecidos, então o mercado está se movimentando com muitos oferecimentos desses jogadores argentinos, uruguaios e paraguaios, mas não de ponta, e o Grêmio vai analisar até o fim para não errar. Me parece que esse é o ponto que a gente está aqui, e eu faço questão de trazer essas informações exatamente para posicionar. Eu vou dizer, o Grêmio vai contratar o Matias Tissera? Não, acho que não vai contratar. Mas só peguei um exemplo para a gente jogar dentro do molde de jogadores que o Grêmio tem recebido oferecimentos. Esse modelo é um modelo que é comum nessa época, muito comum receber muitos oferecimentos, mas desta vez o Grêmio nem trata com jogadores de primeira linha. O Grêmio começa já a trabalhar num outro patamar de jogadores entre 23 e 27 anos, buscando alguma solução de inteligência para que a partir daí o Grêmio possa ter uma diferença técnica dentro do campo. Não dá para errar, a verdade é essa, não dá para errar, não dá para sequer pensar em trazer um jogador desses e ele ir lá para trás da fila. O Grêmio tem um patamar que hoje pode ser colocado em Churim e em Elias, que são os 2 homens da frente, e aí obrigatoriamente para trazer alguém tu tem que ter certeza de que é melhor que esses dois. Com relação ao número 10, para mim a situação ainda é um pouco mais conceitual. A procura por esse jogador não vai trazer muito benefício para o Grêmio. O Grêmio precisa de um jogador um pouco diferente, que possa também ser uma composição ofensiva, uma composição defensiva. Hoje tem que ser um meia multifunções, e me parece que aí o Grêmio está ainda procurando alguém que o mercado já não oferece mais, porque o futebol moderno hoje não aceita mais esse modelo de jogador. Nós tivemos as decepções aqui, e a gente pode até colocar a questão do Campaz nessa discussão, porque o Campaz também veio para ser um articulador, e quando chegou aqui o próprio Mancini disse: é mais segundo, aqui neste modelo eu não tenho. Então me parece que esse é um ponto, ou talvez trazer um 9 como o Zarate, por exemplo, que possa ser um articulador, que jogue, saia da posição de 9, venha jogar como um falso 9 e venha também articular o time, pode ser uma saída, mas o que está se falando é que neste momento esse modelo o Grêmio precisa tentar entender, ou mudar a opinião, ou também de repente trazer um figurão desse como o Zarate, que é um jogador diferente, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro da Série A pelo América, e aí o Grêmio mudaria a sua forma de jogar para adaptar um jogador mais velho,
mais experiente que possa articular. Me parece que essa é uma questão conceitual. Jogadores oferecidos, as pencas. E essa semana vem a nova lista de Denis Abraão. Vamos ver se tem promessa também. É um 9 e um 10 e nós vamos estar atentos aqui para falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.